aqui o Agricultura BR fala de um tema que, de certo modo, trouxe muita surpresa para a cadeia produtiva, principalmente para quem está envolvido no fator exportação de carne bovina para a Europa. Aí eu falo particularmente o SISBOV, Sistema Brasileiro de Rastreabilidade Bovina. Então, se a gente recordar, lá no começo desse mês de setembro, nós tivemos uma decisão que entraria em vigor no começo de outubro, suspendendo a exportação de carne bovina de fêmeas para a União Europeia e também para o Reino Unido. Isso por conta da utilização de um hormônio que é natural, inclusive em qualquer fêmea mamífera, que é o estradiol. Ele é utilizado também para fazer os processos de inseminação artificial, inseminação artificial por tempo fixo. E é neste fator que ele estava. E teve uma prorrogação dessa decisão. Essa prorrogação é de 120 dias, mas quem vai nos explicar como é que isso funciona, como é que vai funcionar, é Aécio Flores, ele que é vice-presidente da ABICAR, Associação Brasileira das Certificadoras, e que inclusive é responsável pela elaboração de um protocolo para ajustar este cenário. Mas, Aécio, um prazer falar contigo mais uma vez aqui no canal do Boi. E primeiro, em relação à primeira decisão e essa que foi comunicada, que circulou na última sexta-feira de maneira oficial pelo Ministério da Agricultura, como é que as duas decisões elas foram tomadas e chegaram à cadeia produtiva? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Sempre é muito bom estar aqui falando contigo, falando com vocês no canal do Boi. Bom, essa decisão ela não é uma decisão que foi decidida agora no curto prazo, né? A União Europeia já na última visita que ela fez ao Brasil, ela já deu uma sinalização bem clara que a questão da autodeclaração sobre estradiol não seria mais aceita. Como não é aceita em nenhum lugar no mundo, não iam aceitar mais aqui no Brasil, né? Então, que seria necessário um processo de controle específico da inoculação desse hormônio, no caso das fêmeas que forem para exportação, né? E em função desse aperto, vamos dizer assim, da regra, o próprio Ministério da Agricultura, 30 dias atrás, lançou essa regra já de antecipação. Para não termos problemas no processo de exportação, vamos ver o que a gente consegue fazer com essa questão das fêmeas, no controle de estradiol, e vamos não parar o resto da exportação, porque corria o risco de parar tudo, se não fizesse essa situação. Pelo menos é a leitura que a gente fez por o Ministério ter tomado essa ação específica, né? Desde o anúncio do Ministério da não exportação de fêmeas, 3 associações elas se reuniram para tentar resolver essa situação, que foi um trabalho bem interessante, realizado em conjunto entre a BIEC, a ABICAR e a Confederação Nacional da Agricultura, onde a gente se reuniu para estabelecer como é que seriam as formas de a gente conseguir resolver esse problema, quais seriam as alternativas que a gente teria de apresentação dessas garantias para a União Europeia, e apresentamos um ofício para o Ministério da Agricultura com essa posição, solicitando de imediato o não envio de fêmeas pelo prazo de 120 dias, até pelos estoques de fêmeas que a gente já tem prontas para abate, estoques de confinamento. A gente estima que 15% do abate para a União Europeia é fêmea, então isso ia gerar um impacto muito negativo, principalmente agora no início de último trimestre do ano, onde a gente tem embarques mais elevados para todos os blocos, né? E o Ministério construímos um plano para botar em funcionamento um protocolo privado de não uso de estradiol, onde é um protocolo onde vai ser feito um processo de certificação e validação, e onde a gente vai conseguir identificar animais que são inoculados com estradiol de não, e para fazer essa segregação no momento do abate. Aécio, você falou dos 15%, né, de fêmeas, que corresponde ao que é enviado, exportado de carne bovina para a União Europeia. Entretanto, quando a gente fala, e você representa as certificadoras, o pecuarista, as fazendas, elas são totalmente 100% certificadas. E isso representa um prejuízo severo para esses produtores que precisam fazer a rastreabilidade, certificar todo o rebanho para poder exportar. Em relação a esse fator, o que nós temos? Então, por 120 dias, essas fêmeas chegam. Mas nesses próximos 120 dias, que já começou a contagem, inclusive, o que a ABICAR, a BIEC, também a Confederação Nacional de Agricultura, como é que vão agir
para a elaboração, para fazer o ajuste desse protocolo e atender essa exigência da União Europeia? Perfeito. Bom, Fabiano, no processo de certificação, o que acontece? O modelo de certificação do protocolo para a União Europeia, ele continua como está, ele não muda. O que vai ser incluído é um novo protocolo de certificação com relação ao não uso de estradiol. Então, é um protocolo suplementar em cima do protocolo de exportação de animais para a União Europeia. Né? Então, o produtor que faz hoje o protocolo Europa, ele vai continuar fazendo o protocolo Europa no mesmo padrão, o que ele vai ter mais um procedimento de certificação em cima do uso de estradiol nas fêmeas. Né? O que a gente fez nesse processo desde o anúncio da não exportação, a gente trabalhou na construção de um protocolo, onde a gente já depositou faz 2 semanas esse protocolo, tanto no Ministério da Agricultura como na CNA, que é detentora dos protocolos privados, gestora no caso, né? Para a gente conseguir já, nesse período de 120 dias, a gente já começar a desenvolver os processos de certificação e no término de 120 dias a gente já ter a autodeclaração de não uso de estradiol acompanhando as fêmeas no momento do abate. Então, na verdade, a gente está fazendo uma operação em conjunto, onde está todo mundo envolvido nesse processo, como eu disse ali, as 3 entidades principais, que são a ABEC, CNA e a ABICAR, em função de fazer essa operação de guerra para estabelecimento desse protocolo, colocar o protocolo de pé em funcionamento e já começar a execução desse protocolo, principalmente nos primeiros abates, nas programações próximas de abate de fêmeas para a União Europeia, para a gente tentar diminuir de forma significativa esse impacto para as exportações brasileiras nesse primeiro momento. Aécio, pela lógica que a gente enxerga da utilização do estradiol, são fêmeas que entram no procedimento de inseminação artificial, né, por IATF. Fêmeas mais jovens, elas estariam já isentas de terem passado por esse processo agora. Por exemplo, se elas estiverem prontas para o abate, teoricamente já estaria. Em relação à expectativa de vocês e o que está sendo trabalhado, nós estamos convergindo para ter esse documento, né, esse novo protocolo, ou não diria isso, né, mas essa nova inserção ao protocolo original dentro desse prazo dos 120 dias? Como é que está o seu otimismo em relação a este fator? Sim, com certeza, Fabiano. Tanto que, como assim, todo o processo de estabelecimento de um protocolo é um processo que ele é demorado, porque são vários itens de controle que têm que ser validados, tem todo um procedimento a ser acordado com a cadeia como um todo, mas dentro dessa ação específica, onde a gente teve setor produtivo, indústria e a Associação das Certificadoras junto, a gente conseguiu montar um protocolo que a gente acredita que até o final desse mês de outubro a gente já consiga ter a aprovação dele pelo Ministério da Agricultura e iniciar os procedimentos de certificação das propriedades que tenham a sua programação de abate para fevereiro, março, para envio de fêmeas para exportação, cumprindo assim o prazo de 120 dias que a gente, no caso, se comprometeu com a União Europeia para já ter a solução desse problema funcionando no Brasil.